seguimos para o terceiro dia dessa série de mensagens. E o Senhor tem colocado algo no meu coração para a gente dar continuidade. E relembrando aquilo que já foi ministrado na primeira semana, nós falamos acerca de Satanás como mentiroso, ardiloso, como enganador, aquele que trabalha constantemente na nossa mente para que nós venhamos acreditar nas mentiras do inferno, nas mentiras que ele diz ao nosso respeito, a respeito das pessoas, a fim de nos capturar e nos aprisionar, porque nós entendemos que o campo de guerra começa na nossa mente. Por isso nós devemos nos encher de Deus, nos encher da palavra de Deus, para que nós sejamos moldados e termos assim uma vida conduzida pelo Espírito e não uma vida conduzida pela carne. Semana passada nós falamos a respeito de espíritos aprisionadores e tivemos como base as escrituras em Lucas 13, onde vai falar a respeito de uma mulher que durante 18 anos era aprisionada por espírito de enfermidade. E a palavra de ordem para nós na semana passada foi posicionamento. Então, recapitulando, primeira semana nós usamos a palavra de Deus como arma de guerra, profetizando a palavra dentro dos nossos lares. Semana passada a palavra de ordem para nós foi posicionamento, porque muitas vezes nós somos cativos pelo inimigo, nós somos aprisionados por espíritos de enfermidade ou espíritos demoníacos, porque nós não nos posicionamos. E nessa noite eu quero falar a respeito de mentalidade de deserto, amém? Então eu já peço a você abrir comigo o livro de Deuteronômio, capítulo de número 1. E Deus, Ele é muito fiel, porque o Senhor já falou conosco no início desse culto, por intermédio da escritura que a Michelle abriu também, a partir de Deuteronômio. Só que a gente vai meditar um pouquinho a respeito da história do povo de Israel. E falando sobre mentalidade de deserto, tendo em mente a temática que nós temos abordado nessa terceira semana. Semana que vem nós encerraremos essa série e começaremos outra. Mas tendo como princípio que o campo da batalha começa na mente, em primeiro lugar nós precisamos perceber, e isso é muito importante, quando nós percebemos que os nossos pensamentos afetam as nossas ações. Nós já falamos sobre isso na primeira semana e é uma grande verdade, porque antes da ação vem o pensamento. Então, se eu penso em coisas que vai me conectar meu espírito com Deus, automaticamente as minhas ações serão reflexo daquilo que eu estou pensando. Mas ao contrário disso, quando os meus pensamentos são pensamentos destrutíveis a mim, as pessoas que estão ao meu redor, automaticamente as minhas ações vão agir de acordo com aquilo que eu estou pensando, porque antes da ação existe o que? O pensamento. Então é importante a gente perceber como estão os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos afetam de tal forma as nossas ações e também aquilo que nós fazemos e o que deixamos de fazer a partir daquilo que nós pensamos. Estão comigo, igreja? Então, uma mente ansiosa, uma mente preocupada, uma mente confusa, uma mente vingativa, uma mente duvidosa ou até mesmo uma mente descrente vai nos levar a ter ações, opiniões, questionamentos e até mesmo atitudes erradas, porque aquilo que nós pensamos, nós reproduzimos, como diz Provérbio. Aquilo que o homem pensa em sua mente, em seu coração, assim ele é. Então o pensamento pode produzir na nossa vida ações que vão glorificar a Deus ou não. Nós sabemos que a nossa mente é uma infinidade de pensamentos, existe uma conexão muito grande de um neurônio para outro, existem toxinas que podem ser favoráveis ao nosso desenvolvimento cerebral, mas também a falta de algumas toxinas no desenvolvimento cerebral pode ocasionar na nossa vida algumas disfunções. Mas fato é que nem tudo que nós pensamos vem de Deus, porque muitos dos pensamentos que nós temos são produtos da nossa carne ou produtos de setas que são lançadas pelo inimigo para nos destruir. Só que a grande pergunta não é aquilo que entra
entra na nossa mente. A grande pergunta é se a gente vai permitir que aquilo que entra continue e contamine, porque aquilo que nós pensamos, nós reproduzimos. Então, nós devemos questionar o que nós estamos pensando, nós devemos avaliar se os nossos pensamentos são saudáveis e nós devemos também pensar sobre o que nós estamos pensando. É algo muito forte, porque se eu penso em algo e algo não está me fazendo bem, eu posso optar em tirar o meu pensamento ou focar em outra coisa. Só que a grande batalha que acontece na nossa mente é que muitas vezes nós não posicionamos e não temos autoridade para repreender aquilo que está vindo sobre as nossas mentes. Mas algo que nós precisamos entender, igreja, e não é somente no sentido espiritual, mas é no sentido cotidiano da nossa vida. Se nós pensarmos como seremos, assim nós o faremos. Mas quando nós não pensamos no que fazer, nós também não fazemos nada. Então a questão é, nós temos uma infinidade de criatividade, nós temos uma infinidade de conselhos da palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo. Mas em contrapartida, existe uma batalha no mundo espiritual e como eu estou frisando muito bem, essa batalha existe você querendo ou não. A questão é, se nós estamos em guerra, o que nós vamos fazer para continuarmos posicionados e ganharmos em nome de Deus essas questões que muitas vezes sobrevêm sobre a nossa vida. Por isso, ter uma mente saudável, com pensamento saudável, requer de nós muitas vezes uma faxina mental. Só que às vezes a gente não quer fazer uma faxina mental. A gente sabe que determinados pensamentos ou lembranças acabam entulhando ou descobrindo outros tipos de coisas que precisam ser faxinadas da nossa mente. Só que a gente mantém isso na nossa cabeça porque existe uma dificuldade muito grande de desapegar de coisas. E muitas das coisas que passam pela nossa mente já deveriam ter ido embora faz tempo. Porque do mesmo jeito que o pensamento vem, eu posso optar em pensar em outra coisa ou alimentar aquilo que eu estou pensando. Está comigo, sim ou não? Então, ter uma faxina mental é jogar fora pensamentos que causam mal. E não só pensamentos que nos causam mal, mas também lembranças que nos causam mal. Porque a gente está falando a respeito daquilo que a nossa mente produz. Está comigo? Mas algumas coisas que a nossa mente pensa são coisas que já passaram. E quando nós não fazemos essa faxina na nossa mente, tudo aquilo vai ficando entulhado, vai ficando entulhado e vai ficando entulhado. E daqui a pouco a nossa mente não tem espaço para receber a palavra de Deus que tem sido ministrada todos os cultos. A nossa mente não tem espaço para entender ou dar a Deus um culto racional com o intelecto, porque a nossa mente está tão sufocada de tantos pensamentos, de tantas lembranças, que é como se Deus ministrasse ao nosso coração, mas se a gente não entende a partir daquilo que nós ouvimos e associamos pela nossa mente, nós não conseguimos aplicar e pôr em prática na vida. E a grande questão é essa, porque nós escutamos tanto acerca da palavra e aquilo que nós escutamos nós não retemos. E o Senhor falou no meu coração que a nossa mente está tão entulhada com tantas outras coisas que a gente não consegue associar aquilo que Deus está liberando sobre a nossa vida. Sabe por quê? Deus, Ele nos fez racionais, com racionalidade. Nós podemos pensar, nós podemos ter opinião, nós podemos decidir, nós podemos entender coisa que outra criatura não consegue. E muitas das coisas nós não entendemos, não compreendemos, não racionalizamos ou não raciocinamos, porque a nossa mente está longe, a nossa mente está em outras coisas e isso não deixa de ser uma batalha no campo da mente. Por isso que a nossa luta não são contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. E eu vou te chocar agora, porque o seu pior inimigo é você mesmo. Às vezes nós transferimos
as culpas para as pessoas, para o diabo, mas se nós nos posicionarmos de fato como homens e mulheres que têm a mentalidade de Cristo, aleluia, muitas das ações que nós temos, nós não teríamos. Por quê? Porque se a minha mente está aberta para receber a palavra de Deus, entendendo que eu tenho que lutar contra mim mesmo, aleluia, seria muito mais fácil, menos complicado, entender e aplicar aquilo que nós devemos fazer como certo e como errado. E eu digo isso na questão da vida, sabe por quê? Porque se a gente não faz uma faxina acerca daquilo que nós pensamos ou de lembranças que nos causam dor, aleluia, entendendo que o campo da batalha é a mente, então eu começo a entender que eu acabo sendo vulnerável. Porque lembra que eu falei que Satanás, ele nos estuda, ele sabe o que a gente faz, ele não sabe o que a gente pensa, porque o onisciente é somente o nosso Deus. Mas às vezes o diabo conhece você melhor do que você mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto nós agimos com atitudes inocentes, Satanás, ele vê aquilo que nós estamos fazendo e usa contra a nossa própria vida. Para quê? Para nos oprimir, para nos aprisionar, para nos deixar em grilhões. Então, se o campo da batalha da mente começa a partir de um pensamento, então eu preciso me posicionar para não permitir que aquilo que está vindo contra a minha vida para me destruir, de fato consiga. Mas eu tenho que me posicionar com uma mente que o Senhor tem legalidade para fazer a faxina na hora que Ele quiser. Mas eu também não posso transferir a Deus a responsabilidade de limpar, sendo que quem entulhou foi eu. Então, todo passo para uma perspectiva de futuro, para uma mudança radical de vida, precisa vir da gente. Porque Deus, ele não vai fazer aquilo que nós não permitimos que Ele faça. Vocês estão comigo? Aleluia! Então, pensar corretamente, igreja, isso é top. E eu digo isso porque eu estou fazendo isso. E é difícil, mas eu estou procurando colocar em prática tudo que eu tenho ministrado na igreja, a fim de tirar liberar espaço para que o Espírito possa ministrar sobre a minha vida. Então, pensar corretamente vai nos levar a agir corretamente, que vai nos levar a ter uma vida saudável, e esta vida saudável vai me levar a tomar decisões saudáveis. Entende que uma coisa vai ligando na outra? Vocês já viram aquele exercício de criança? Que é um pontinho assim, aí tem o número 1, o número 2, o número 3 ali, aí você vai com lápis assim, ligando um pontinho no outro. E na hora que termina de ligar os pontinhos, aparece uma imagem na nossa vida dessa forma. Porque pensar de uma forma que não agrada a Deus, dar legalidade para o inimigo operar a partir do campo da batalha que começa na nossa mente, vai nos levar a outros pontinhos que podem nos trazer destruição. Mas a partir do momento que eu entendo que a minha mente tem que ser uma mente moldada por Cristo, que na minha mente tem que habitar a palavra de Deus, Josué vai dizer, olha, medita na palavra de dia e de noite. O que é meditar, igreja? É pensar, raciocinar, entender. E às vezes é isso que falta na nossa vida, nós meditarmos de fato naquilo que nós estamos pensando. Vocês estão comigo? Aleluia! Eu volto a dizer, pense no que você está pensando e avalie de fato se esses pensamentos que rodam a sua mente estão te levando para uma atitude que vai te aproximar de Deus ou não. Aleluia! Porque uma mente que não está no seu equilíbrio, uma mente que tem pensamentos tóxicos, pecaminosos, pensamentos estranhos, podem nos levar a uma prisão mental. E isso é muito forte, igreja. E se a gente for ver, psicologicamente falando, e também pegar alguns estudos que são de neurocientista, a gente vai ver que prisão mental é algo existente e também chega a ser algo espiritual. Por quê? Quando a gente fala de prisão mental, primeiro a gente tem que definir e entender o que é uma prisão. Então, uma prisão é algo que prende, que te limita, que restringe, que fecha, que encarcera. Muitas vezes nós estamos livres fisicamente, mas a nossa mente está presa, está limitada, está restrita, está
encarcerada. E quando nossa mente está encarcerada, limitada, restringida, isso nos impede de viver verdadeiramente uma nova vida em Cristo. Então entenda, quando a nossa mente quando a gente está vivendo essa prisão mental, basicamente nós estamos sempre na mesma forma. Só que Cristo, quando Ele nos chama para ter uma nova vida. Nós estamos livres, sim ou não? Não tem ninguém na cadeia aqui, sim ou não? Só que a nossa mente, ela sempre está presa nas mesmas coisas. Existem pessoas que não conseguem viver de uma forma melhor porque não conseguem mudar a sua forma de pensar. Existem pessoas que não avançam para um grande negócio porque a sua mente está presa no medo de se frustrar. Existem pessoas que estão de fato limitadas em viver algo novo da parte de Deus porque a sua mente está aprisionada, está numa prisão mental. Mas eu pedi para vocês abrirem a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vocês estão comigo, igreja? A gente vai meditar nesse versículo e a gente vai passar rapidamente pela história de Israel, de quando eles saíram do Egito até eles chegarem na Terra Prometida. A minha tradução é a NVI, mas você acompanha no texto porque o sentido é o mesmo. E o verso de número 2 de Deuteronômio 1 vai dizer assim: em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho de Seir. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho de Seir. Então vamos entender. O título da mensagem de hoje, seguindo essa linha que nós estamos falando, é mentalidade de deserto. Nós lemos aqui na palavra de Deus, e vamos recapitular a história do povo, que Deus tirou o povo do Egito com um braço forte. Deus provou o seu poder por meio das 10 pragas. Deus endureceu o coração de Faraó, depois amoleceu o coração de Faraó. O povo estava aprisionado há mais de 400 anos, mas ainda que estivessem aprisionados, eles clamaram a Deus e Deus enviou um libertador chamado Moisés. Deus operou milagres e maravilhas, grandes prodígios, e sobre a liderança de Moisés, o libertador, Deus tirou o povo do Egito em cima de uma promessa que ele havia feito para Abraão, dizendo que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, e que sobre Abraão, aleluia, que a descendência de Abraão seria como estrelas do céu, como areias do mar. Deus, ele faz uma promessa ao povo dizendo que agora os levariam para uma terra prometida. E nós vemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, que Deus, ele dá uma ordem para o povo que já estava nessa localidade há algum tempo, no Monte Horebe, que também era uma região desértica. E agora Deus, ele vai dizer assim: olha, em 11 dias é o percurso que vocês terão até chegar pelo caminho de Seir, até chegar onde existe algo preparado para vocês, ou seja, onde vocês vão habitar na terra que vocês vão conquistar, porque eu já dei. Só que quando nós vemos a história do povo, nós vemos que uma viagem que duraria 11 dias, durou 40 anos. Eu estou falando de um povo que estava sobre uma promessa, de um povo que já tinha um mapa e a orientação de Deus para conquistar algo que Deus já tinha prometido. Só que algo que era para ser em 11 dias, Vanessa, durou 40 anos. E a minha pergunta é: por quê? Por que uma viagem de 11 dias, já com tudo pronto, tudo preparado, levou 40 anos para conquistar? E nem todos daqueles que receberam a promessa, que saíram do Egito, chegaram até o destino. E eu fiquei pensando,
Por que levou 40 anos algo que deveria levar somente 11 dias? Vocês estão comigo? E eu quero que vocês pensem comigo, gente. Será que essa viagem que era para ser curta e acabou se tornando 40 anos, uma geração? Será que foi por causa dos inimigos que eles encontraram no caminho? Será que foi por causa das circunstâncias que tiveram durante o percurso, que uma viagem de 11 dias levou 40 anos? Ou será que foi por causa dos desafios, que uma viagem que Deus falou que levaria 11 dias durou 40 anos? Por que algo que Deus falou que levaria 11 dias para eles chegarem até o destino durou 40 anos? Foi os inimigos? Não. Foram as circunstâncias? Também não. Ou será que foram os desafios que eles encontraram durante o percurso? Será que foi isso? Também não. A resposta é não. Eles levaram 40 anos para chegar até onde deveriam, porque a mentalidade deles estavam enraizada naquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, a mentalidade deles era uma mentalidade de deserto. E eu quero que vocês observem comigo o texto. Olha só, o versículo de número 6 de Deuteronômio 1. Olha só, que quando você começa a ler e a entender e buscar e tentar se situar dentro da história, o porquê que Deus está falando certas coisas, você consegue ter abre o leque assim, porque você consegue entender melhor. No versículo 6, Deus vai falar assim para Moisés: o Senhor falou em Horebe dizendo: tempo bastante tem estado nesse monte. Ou seja, eles saíram do Egito e ficaram no Monte Horebe. No Monte Horebe, Deus falava com Moisés. Moisés tinha experiência com Deus. Moisés levava as instruções para o povo, e durante um tempo o povo ficou ali no Monte Horebe. Só que Deus, ele sabia que tinha uma promessa a realizar na vida daquele povo, que era conduzi-los até a terra prometida. Então Deus simplesmente ele fala assim: olha, vocês estão aí há muito tempo, é vida que segue, meu filho. Porque eu não tirei vocês do Egito para vocês agora ficarem aqui. Vocês têm um destino e um lugar, uma jornada para trilhar e chegar onde eu determinei. Então, filho, pega as suas coisas, vida que segue. Então, em 11 dias, vocês vão sair daqui de Horebe para vocês chegarem até Cades Barneia, no lugar onde eu determinei para vocês conquistarem a terra e chegarem até lá em posse daquilo que eu prometi. Vocês estão comigo, igreja? E eu fiquei pensando, quanto tempo será que nós estamos no mesmo lugar? E o que vai precisar Deus fazer para falar assim: filho, desperta, meu filho. Aí não é o lugar para você ficar, porque você tem um destino, uma jornada para trilhar num lugar que eu já te mostrei. Há quanto tempo faz que a gente está nas mesmas lutas? Há quanto tempo faz que a gente tem o mesmo jeito de viver? Há quanto tempo faz que você pensa a mesma coisa? Há quanto tempo faz que você tem os mesmos pensamentos, as mesmas manias? Há quanto tempo faz que você faz o mesmo caminho? Às vezes eu falo pro Leandro, Leandro, coisa de velho, meu filho. Velho que faz o mesmo caminho, que compra as coisas no mesmo lugar o resto da vida. Que chato, muda. Vamos fazer outro caminho, vamos comprar em outra loja, vamos no mercado ali, vamos conhecer, vamos fazer. Porque muitas vezes a gente pega costume de fazer a mesma coisa, e por isso que a nossa vida vira uma rotina. E tudo vai do jeito que a gente pensa. Vamos, Leandro, vamos fazer aquilo, vamos, parece uma doida. Mas isso é saudável. Porque quando você vai sistematizando o seu jeito de viver, seu jeito de pensar, seu jeito de fazer, seu jeito de tudo, você acaba não usufruindo daquilo que o próprio Deus tem para a nossa vida. Gente, Deus tem uma vida de prosperidade para nós. Deus tem uma vida de alegria, Vanessa, para nós. Deus tem algo novo e coisas novas são realizadas todos os dias. Só que às vezes a gente não vive isso, porque a nossa mentalidade está aqui em Horebe. A nossa mentalidade continua no deserto.
Deus está dizendo, olha, já era para você ter saído de onde você está faz tempo. E a pergunta é que é para confrontar mesmo. Será que você não está há muito tempo do mesmo jeito? Será que não está na hora de mudar? E quando eu falo de mudança, eu falo de uma mudança de dentro para fora. Porque eu posso chegar aqui cada dia com um vestido. Mas se Deus não conhecer o meu coração, eu posso estar enganando vocês. Então a questão não é aquilo que está bonito por fora, é como está por dentro. E Deus, Ele está dizendo, olha, para que mude por dentro, começa pela mente. Acorda, meu filho. Glória a Deus. Será que nós não estamos muito tempo do mesmo jeito? Com as mesmas manias, com os mesmos pensamentos? A gente não acredita mais porque a circunstância nos forçaram, ou a gente resolveu acreditar no que a circunstância diz, e a gente não tenta mais. Porque, quando a gente fica muito tempo do mesmo jeito, no mesmo lugar, quando a gente não sonha mais, quando a gente não tem esperança, quando a gente acha que é só isso, a gente está se auto-sabotando. E a gente está impedindo o nosso próprio progresso. Deus tinha um lugar para eles, e aquele lugar era na terra prometida, não era em Horebe. E muitas vezes nós nos mantemos fazendo e vivendo as mesmas coisas por muito tempo, porque nós ficamos presos naquilo. Pronto, acabou aí, a chave. Sua vida não muda porque você prefere estar preso do mesmo jeito. Só que lembra que a nossa mensagem de hoje é mentalidade de deserto, e a gente está falando ao longo de 3 semanas sobre o campo de batalha que é na mente. A gente precisa se despertar para essa realidade. Olha o que diz Colossenses 3:2, Novo Testamento, se você quiser abrir comigo. Colossenses 3:2 vai dizer assim: pensai nas coisas lá do alto, não as coisas que são daqui da terra. Pensai nas coisas que são do alto. Alto fala de Deus, é claro, mas alto vai falar de futuro. Alto vai falar de perspectiva. Alto vai falar de alcance. Alto vai falar de projetos. Alto vai falar daquilo que é grande, daquilo que é belo, daquilo que é poderoso. Pensar nas coisas que são do alto. É isso que tem que ocupar a nossa mente. Não nas coisas que são da terra. Aquilo que é da terra é passageiro. Aquilo que é da terra é físico. Hoje existe, amanhã pode não existir mais. Mas quando nós pensamos naquilo que é do alto, a nossa mente começa a pensar como Deus pensa. Você entende isso? Só que muitas vezes a nossa mente continua sistematizada em algo terreno. É aquilo que eu quero agora, é aquilo que me fizeram, é aquilo que eu não consigo, é aquilo que me falaram, é aquilo que eu já tentei. Tipo, a gente pensa muito naquilo que é aqui. E o pior, a gente pensa naquilo que já foi. Mas falar do alto vai falar de uma perspectiva, de uma visão, de conquista, de algo novo. E é isso que o Evangelho nos apresenta, ainda que as coisas que vivemos aqui talvez não seja de acordo com a nossa vontade, mas a Bíblia continua dizendo, olha, mesmo que tudo esteja ruim, pensa nas coisas do alto, porque é isso que vai te dar esperança, meu filho. Só que a gente tira aquilo que dá esperança e pensa naquilo que traz problema. Aí a mente adoece. E se a mente está doente, o corpo adoece. A Michele falou isso na ministração do louvor. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu prestei. Porque se a mente não está boa, o corpo sente. O cabelo começa a cair, você vai ficando com falha de cabelo na cabeça. Você vai ficando com marca roxa no corpo. Quem já ficou, sabe? Quando dá uns hematomas, você não bateu em lugar nenhum, Joel. Mas aparece um roxo aqui, aparece um roxo lá, suas unhas ficam tudo mole. Você sente dor no estômago, o coração dispara, aí você vai perdendo a motivação, você vai ficando cada vez mais prostrado. Por quê? Porque se a mente não está boa, o corpo sente. E o corpo precisa te mostrar que você não está bem, meu filho. Por isso que tem dia que você não quer levantar da cama. Mas não é porque você está com preguiça. Tem dia que a gente está, né? Mas não é sempre isso. Porque até para descansar o corpo tem um limite.
a gente precisa dormir 8 horas e se a gente dormir 6 horas, a gente segue com a vida. Mas muitas vezes o nosso corpo está dizendo: se trata, se cuida. Aí cai seu cabelo, sua unha fica mole, você fica roxa, seu coração dispara, você não sente fome ou come demais. Por quê? Porque o corpo está comunicando que a nossa mente não está bem. Agora, se a gente focar nas mesmas coisas de sempre, a nossa vida vai ser a mesma rotina de sempre. O cabelo vai continuar caindo, o roxo vai continuar no corpo, ou você vai comer de mais ou de menos. Por quê? Porque se a gente focar sempre nas mesmas dores, nas mesmas lembranças, nas mesmas coisas, a gente não vai viver. E a Bíblia está nos dando uma chave aqui. Pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas do céu. Pensa no futuro. Pense em coisas boas. Encha a sua mente com a palavra de Deus. O povo saiu do Egito. Só que eles viveram lá por mais de 400 anos entre uma geração e outra. Então eles já estavam sistematizados com o esquema do Egito. Eles já tinham uma rotina do Egito. Eles já trabalhavam que nem os escravos do Egito. Eles não tinham tempo para adorar a Deus. Eles estavam subjugados. E quando eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque a mentalidade deles ainda estava nas coisas do Egito. E a Bíblia vai falar sobre isso no livro de Números. E nós vamos ler acerca disso para a gente se situar na história e aquilo que Deus está liberando para nós nessa noite. Versículo de número 2 de Deuteronômio, capítulo de número 1, Deus ele vai falar para o povo: olha, vocês já saíram do Egito, vocês já atravessaram o Mar Vermelho, agora é vida que segue, porque o destino não é aqui, o destino é lá, então vamos. Aí no versículo de número 8, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, Deuteronômio 1, a gente vai ler o versículo de número 8. Mas depois na sua casa, você lê do versículo 2 até o versículo 8 do capítulo de número 1. Você vai ler aí que tem nome de cidades, tem percurso, tem o que era para o povo fazer, tem o que era para o povo não fazer, até eles chegarem no lugar determinado por Deus. E aí o versículo 8 vai dizer assim: ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Ou seja, do versículo 2 até o versículo 8, tinha tipo um Waze ali. O Moisés ouvia o Waze de Deus, que era percurso, o caminho, a rua, a direita, a esquerda, o lugar, a cidade, para que eles seguissem toda a orientação de Deus. E aí ele termina dizendo: olha, porque eu vou dar para vocês, porque eu coloquei diante de vocês a terra que eu prometi aos seus antepassados. Ou seja, Deus ele não volta atrás com aquilo que ele falou. O negócio é que muitas vezes a gente não desfruta da promessa porque a nossa mentalidade ainda está nas coisas erradas. Ou seja, olha só, gente, isso é sério, isso é muito forte. O povo ia conquistar a terra que já estava prometida, e eles iriam desfrutar das bênçãos que Deus já havia legalizado sobre a vida deles. 11 dias, gente, em 11 dias era para eles terem chegado aonde Deus havia determinado. Só que a mentalidade deles, a mentalidade de deserto, fizeram caminhar durante 40 anos em círculos. E eu vou falar o que é uma mentalidade de deserto. A mentalidade de deserto é a mentalidade de quem murmura. A mentalidade de deserto é a mentalidade de quem reclama. A mentalidade de deserto é de quem é ingrato. A mentalidade de deserto é de pessoas que não veem o lado bom das coisas e só sabem negativar tudo. E eu vou falar isso biblicamente, porque era exatamente assim que o povo estava caminhando no deserto. E pensando sobre tudo isso e o que a gente está falando há 3 semanas, a gente pode escolher ter uma mentalidade saudável, uma mentalidade certa ou não. Por quê? Porque a mentalidade certa vai nos beneficiar, isso é fato.
vai nos levar a boas decisões, enquanto uma mentalidade errada vai só atrasar a nossa vida, vai atrasar o nosso lado. A gente precisa fixar a nossa mente naquilo que é bom, ter a mentalidade correta. Por quê? Porque se a gente não focar na promessa de Deus, a gente abre espaço para que coisas continuem entulhando a nossa mente e aquilo que deveria ser prioridade não se torne a prioridade. Vocês estão comigo? É muito legal pensar nisso e ver que mesmo o Novo Testamento vai focar sobre uma mente saudável, e uma mente saudável está naquilo que a gente recebe como influência. Se eu só ficar vendo notícia no jornal, essas notícias, principalmente no começo da pandemia, vocês lembram? Gente, o que o jornal falava de gente morrendo, de gente morrendo, de gente morrendo, eu falava, nossa, o Leandro vai sair de casa, vai morrer também, porque a gente acaba assimilando aquilo na nossa vida. Por quê? Porque é aquilo que a gente está recebendo. Então as coisas externas podem influenciar o interno. Por isso que nós precisamos escolher com quem a gente fala, com quem que a gente abre a nossa vida, o que a gente assiste na televisão, os livros que a gente lê, as músicas que a gente ouve. Gente, isso é sério, porque toda informação vem como uma influência na nossa vida. Então, às vezes, você nem sabe porque seu filho está tendo tanto pesadelo ou está tendo comportamentos terríveis, é porque você não acompanha o que ele está vendo na televisão, na internet. Porque tudo que é externo acaba influenciando o interno. Vocês estão comigo? Então, pensar nas coisas do alto vai produzir na nossa vida pensamentos que vão nos trazer paz, independente da circunstância. Amém? Mas quando nós pensamos naquilo que é errado, quando nós focamos no problema e não na solução do problema, quando nós pensamos no Egito, mesmo estando em liberdade, as nossas ações vão acabar reproduzindo aquilo que nós estamos pensando. Sabe por quê? Tem pessoas que passam por um deserto, é fato. Quem já nunca passou por um deserto? Eu já passei várias vezes. Eu aprendi que deserto não é lugar de morada. Deserto é um lugar passageiro. Só que existem pessoas que são o próprio deserto. Tipo, elas nem precisam passar pelo deserto porque ela já é um. E por que ela se torna um deserto? Porque a sua mente está seca. O deserto vai falar de aridez, vai falar de dificuldade, vai falar de inconstância. E muitas vezes a nossa mente está como um deserto. Então não é que eu passei pelo deserto. Eu sou o próprio deserto porque eu não mudo a minha forma de pensar. Eles receberam, gente, é sério isso. O povo de Deus recebeu a libertação do Egito. Passaram pelo deserto, teoricamente, para chegar na terra prometida. Só que mesmo durante o percurso, a mente deles continuava uma mente de deserto. E eu quero pensar com você a respeito de 2 textos que está no livro de Números. Volta um capítulo aí na sua Bíblia. E a gente vai pensar rapidinho sobre essas questões que eu estou falando. Porque assim, gente, o povo recebeu a promessa da terra prometida. Eles receberam a promessa. Eles estavam debaixo de uma palavra. Deus havia feito promessas, assim como tem promessas para as nossas casas, nossa vida financeira, nossa família. Só que a grande questão, Michele, eu fiquei pensando muito sobre isso. A questão é como viver a promessa. Não é receber a promessa, porque existem 8.000 promessas por dia. 8.000 promessas por dia. E a maior das promessas já foi realizada por Cristo no Calvário. Que foi Ele ter morrido e entregado a vida por nós. Amém? Só que não basta receber a promessa se a gente não renovar a nossa mente, como diz Romanos 12, para a gente não se amoldar ao sistema deste mundo, mas renovar a nossa mente a partir da palavra de Deus. O Espírito Santo ele vai trazendo essa metanoia na nossa vida e a gente tem a mente renovada. Porque só vive a promessa quem tem mente renovada, quem tem mente aprisionada, mente limitada, mente que não crê naquilo que o olho não vê, não vive a promessa, porque a promessa é para aqueles que creem, não é para aqueles que veem. Há uma grande diferença. E a gente precisa ser capaz de usufruir daquilo que Deus já fez e já falou, porque a ingratidão, a murmuração, tudo isso estava entranhado na
vida desse povo que saiu do Egito. Vocês estão entendendo? O negócio é sério. Eles estavam debaixo de uma promessa, mas eles não alcançaram a promessa, não porque Deus não falou, não porque Deus não fez questão, mas porque a mentalidade deles fizeram com que as ações, as atitudes deles fossem o maior inimigo para tomar posse da promessa. E a gente vai ver no livro de Números, capítulo 14, versículo 2 e 3. É terrível isso, Mi, porque estudando mesmo profundamente sobre isso, tem muita coisa que a gente precisa mudar na nossa vida, para a gente viver de fato, sabe, as bênçãos, as promessas e sermos pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Porque assim, a gente vai ler aqui no capítulo 14, e eu fiquei pensando, e é uma grande verdade. Tem pessoas que a mente delas ainda estão nas coisas que se passaram, está no passado, está naquilo que aconteceu na infância, ou naquilo que aconteceu num período da sua vida, como foi criada, o que o pai fez, o que o avô fez, o que o vizinho fez. E isso vai tomando uma proporção tão grande se a gente não faxinar a nossa mente, que a gente vive o presente pensando no passado. E esse é o grande mal do século, porque as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais doenças psicológicas, psicossomáticas. Por quê? Porque ou pensam demais no passado, ou não tem equilíbrio para pensar no futuro. E aí a gente se lasca no presente. Porque olha só o que diz a partir do versículo 2 de número 14. Números 14, o 2 e o 3 diz assim: todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido lá no Egito, ou até mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para que caiamos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então, olha só, que povo negativo, gente. Povo ingrato, murmurador. Em frente da dificuldade, em vez de crer na promessa, não, falar era melhor ter ficado lá no Egito para morrer lá. Era melhor a gente nem ter saído de lá. Por quê? É um povo reclamão. Então, estavam debaixo de uma promessa, só que a mentalidade deles estavam lá no passado, no Egito. Por isso, na dificuldade, a primeira opção para eles era o quê? Desistir. Só desiste do presente aquele que não tem o seu passado bem resolvido. Isso é um fato. Porque passado é lugar de passado. Se o meu passado está resolvido, isso não vai implicar no meu presente, não vai destruir o meu futuro. A gente vê aqui pelo povo de Israel que eles murmuravam contra Moisés e contra Arão, dizendo: olha, seus infelizes, por que vocês tiraram a gente de lá? Era melhor a gente ter ficado lá para morrer lá mesmo, como escravo, comendo cebola, tomate. Porque nas dificuldades da vida, se a nossa mente não estiver focada nas palavras de Deus, nas promessas, e se a gente não tiver o interesse em primeiro lugar em viver as promessas e a palavra de Deus, qualquer coisa é motivo para a gente desistir. Esse povo, ele era um povo murmurador, reclamão e pronto a desistir. Por quê? Porque os pensamentos produzem as nossas ações. Eles falaram aquilo que o coração estava cheio. Eles preferiam viver uma vida de escravo, mesmo estando em liberdade. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Tomar um posicionamento para uma mudança radical em nome de Cristo é algo que depende da gente. Vejamos o que diz no capítulo 20 de Números também, versículo 2 e 4. 2 ao 4. A palavra vai nos dizer assim, Números 20, do versículo 2 ao 4. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espirraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que
trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais. Pensa num povo velho chato. E por causa de tudo isso, um percurso que era para ser curto se tornou 40 anos. Tudo eles reclamavam, porque nada do que Deus estava fazendo era o suficiente na visão deles. Entende isso, Vanessa? Quando eles tiveram fome, Deus mandou maná. E Deus falou: olha, vê se vocês não vão ficar se empanturrando. E não precisa guardar, porque a minha providência é diária, todos os dias. Só que o povo, com aquele medo de passar fome, eles comeram até sair pelos narizes. A palavra diz isso. E eles pegaram os pãozinhos, o maná é um pãozinho com gosto de mel, e guardaram. E não era para fazer isso. O que aconteceu no dia seguinte? Estava podre, fedendo. Por quê? Porque as pessoas que não são gratas por aquilo que Deus faz não conseguem se satisfazer no que Deus está dando todos os dias. Aí o povo cansou de comer maná. Aí Deus mandou as codornas. Eles catavam as codornas assim e faziam um churrasquinho de frango, ó, com alho, uma delícia. E Deus sempre provendo, sempre cuidando, sempre estando junto. Só que o povo não conseguia ver a benevolência do que Deus estava fazendo e só sabiam criticar, murmurar, reclamar, pensar naquilo que eles tinham abandonado, sabe? Se foi. E não consegue colocar a mente naquilo que Deus está fazendo e para onde vai nos levar. Por isso que o campo de batalha começa na nossa mente. Mentalidade desértica é assim, gente. A gente não é grato a respeito daquilo que Deus está fazendo. A gente não consegue reconhecer que nos detalhes Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da nossa casa, das nossas finanças. Você está bem, você está aqui. Sua família está bem, vocês estão bem, eu estou bem. Graças a Deus não é o suficiente. Mas quando a nossa mente não está naquilo que Deus está fazendo, nós recebemos a promessa, mas nós não desfrutamos dessa promessa. Por isso que é interessante pensar em tudo isso. Porque quando a gente fala de guerra, semana passada eu foquei bastante na ação demoníaca em relação aos espíritos aprisionadores. Mas o Senhor essa semana me fez voltar na mente que nós temos. Por isso nós devemos pensar naquilo que nós estamos pensando e realmente refletir acerca de que os nossos pensamentos podem estar trazendo ações positivas ou não. Sobre a sua vida existe uma promessa. A questão é, você quer viver essa promessa? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que vai beneficiar a nossa alma. Nós devemos pensar e ter boas lembranças de pessoas, de situações. Nós devemos lutar para termos e deixarmos uma boa memória em relação aos nossos filhos, aos nossos amigos. Nós devemos pensar naquilo que vai trazer saúde para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração. Mas se nós não tomarmos de fato essa consciência de que muitas promessas nós não vamos viver, porque a nossa mente ainda está sistematizada a um estilo de vida que a gente não muda, você vai ser salvo, sim, porque a salvação não depende de um bom pensamento, depende do que Cristo já fez na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso, que o sangue de Jesus é suficiente, amém? Mas a questão é, você quer viver o quê? 60, 80, 90 anos e não desfrutar da terra prometida? Tipo, Deus já te deu, é sua. Ele está dizendo, olha, lute, conquista, toma posse porque eu já te dei. Mas se a gente não mudar hoje a forma de lidar com a vida, a gente vai viver a mesma vida e a gente não vai tomar posse da herança que o Senhor nos deu. Por isso a minha oração nessa noite é que em nome de Jesus nós venhamos a repensar o que nós estamos pensando, e não somente pensar, mas que acerca do que nós pensamos, nós possamos fazer o que é correto. Porque se eu ajo corretamente é porque a minha mente está buscando uma direção em Deus. Eu estou aqui para isso, para direcionar cada um de nós, assim como o Senhor está me direcionando pela palavra de Deus, a viver uma vida saudável e plena.
Se a nossa mente não está bem, as nossas ações não se refletirão a Cristo. Por isso, se encha de Cristo enquanto você pode. Vamos orar, Mi? Depois você canta de novo aquele último louvor. Vamos orar? Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos confrontar em amor e nos despertar para essa realidade. Nós queremos sim, Senhor, ter uma visão de futuro. Nós queremos conquistar a terra que o Senhor já nos deu. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, venha regar a nossa mente, para que a nossa mente não seja mais uma mente de deserto. Para que a nossa mentalidade, Senhor, possa ser uma mentalidade diferente, para que a gente venha a destruir a nós mesmos, no sentido de que não é a minha vontade que precisa estar em primeiro lugar, mas sim a sua, porque sobre a minha vida existe uma palavra profética, sobre a tua igreja existe uma palavra profética. Pai, eu te peço em nome de Jesus, por mais que muitas vezes seja difícil, mas eu sei que aquilo que eu preciso fazer, eu que tenho que fazer, não é o outro. Que o Teu Espírito Santo venha nos encorajar nessa noite, a nos tirar de Horebe para nos levar até a terra prometida. Por mais que na caminhada seja difícil, tenha espinhos, por mais que na caminhada a gente vá sentir sede, vá sentir fome, por mais que na caminhada possa acontecer algum dissabor, Pai, nós não queremos continuar aonde estamos e sim seguir para onde o Senhor quer que nós estejamos. Eu te peço em nome de Jesus, vai destravando agora, Pai, toda a mentalidade de deserto. Vai destravando agora, Deus, toda a sistematização de uma mente cansada, de uma mente acostumada, de uma mente que só pensa a mesma coisa e vive do mesmo jeito, Pai, em nome de Jesus. É no Teu nome, Deus, que aqui nós estamos e nós acreditamos, nós cremos, não porque vemos, mas porque nós acreditamos e é o Teu Espírito que produz em nós a fé. Eu oro agora, Jesus, sobre as nossas vidas. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, todo pensamento do inferno agora, toda dúvida, toda lembrança de rejeição, toda lembrança de dor, toda frustração, todo o pensamento de dificuldade, Deus, todo pensamento de vitimização, toda lembrança do passado, Deus, toda mente que não é frutífera em Ti, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, nós repreendemos, Deus, nesta noite. Nós repreendemos, Deus, toda a cadeia, toda a prisão mental, todo pensamento de dor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, toda prisão, todo pensamento destrutível de inferioridade, Deus, que tem amarrado, impedido, roubado a esperança, impedido de chegar à terra prometida. Deus, existem armas poderosas em Deus para destruir toda e qualquer fortaleza. E a arma que nós usamos nessa noite, a arma que nós profetizamos nessa noite, é o Teu sangue descendo sobre nós, do alto da cabeça até a planta dos pés. Teu sangue descendo do alto da cabeça à planta dos pés. Nós usamos agora o nome, o sangue de Jesus, para purificar todo e qualquer pensamento maligno, pensamento humano, pensamento destrutivo. No Teu sangue há purificação, no Teu sangue há perdão, no Teu sangue há renovo, no Teu sangue há cuidado, no Teu sangue, ó Deus, há salvação. Nós somos salvos em Ti, Senhor, e o diabo não vai mais acorrentar os nossos pensamentos. Nós não vamos mais acorrentar os nossos pensamentos. Eu profetizo liberdade, liberdade, liberdade de mente, liberdade de prisão, liberdade
liberdade, Senhor, liberdade, 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 em nome de Jesus. Teu sangue é poderoso para purificar e perdoar. Teu sangue é poderoso, Senhor, para regar toda a mentalidade desértica. Nós vamos chegar lá na terra prometida em nome de Jesus. E esse deserto vai florescer. Esse deserto vai brotar. Esse deserto vai, Senhor, ter flores, vai ter fruto, vai ter vida. Nesse deserto, Senhor, as águas vão passar. O rio de Negueb vai trazer vida neste deserto em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E cremos e profetizamos na liberdade agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora. Receba a liberdade de Deus na tua mente. Receba a liberdade de Deus aí na sua mente. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus. Tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas lutas pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, mais a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas lutas pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou cuidar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas lutas pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar.
E a gente agradece o nosso Deus, porque Ele é todo poderoso, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai poderoso, nós te louvamos, Pai. Queremos te agradecer por este culto, por cada um dos teus filhos que aqui estão, pela palavra ministrada aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, transforma, Senhor, as nossas vidas através daquilo que nós ouvimos da sua parte nesta noite, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, Senhor. Assim nós te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.